Fala, vestibulandos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar aqui sobre 5 tópicos que são necessários na hora que a gente está lá sentado esperando só a nossa prova chegar para a gente começar a fazer nossa redação do Enem. Vamos lá! Tópico número 1. Nunca, jamais, de forma alguma, comece a prova do Enem pela sua redação. Isso porque a gente tem que ler um texto motivador que é muito grande. E às vezes a gente acaba confundindo, a gente não entende muito bem o que o corretor quer da gente, o que o Enem quer da gente. Eu acabei de ler o texto ali motivador, li 3 vezes, li o tema e não consigo nem entender quais são as palavras que estão escritas lá. Então a gente faz o seguinte, vamos começar o Enem pela parte objetiva. A gente começa a parte objetiva para ir esquentando, como se fosse esquentando mesmo, vai esquentando, pegando o ritmo lá da prova e tal. Quando você vê que você já está no ritmo muito bom, numa concentração muito boa, ou quando você já tiver terminado a parte objetiva, parte para a parte da redação. Mas nunca comece pela redação. Às vezes você está frio, você está ali sentado, você já está muito nervoso, você não consegue raciocinar, você não consegue nem se lembrar quais são os repertórios coringas que você levou para sua redação. Às vezes caiu um tema lá que é muito fácil, um tema que você domina, mas você não se lembra nem mesmo quais são os repertórios socioculturais, como contextualizar isso com o tema que foi cobrado, porque você às vezes não consegue nem entender o que o Enem quer de você. Tópico número 2. No seu caderno de redação, lá depois do verbo no imperativo redija, aquilo lá é o tema que é cobrado na sua redação. Pode parecer brincadeira, mas muitos estudantes não sabem disso, sabia? Muitos vestibulandos acabam procurando dentro dos textos motivadores qual é o tema da redação, quando na verdade está escrito lá na sua cara. Então a primeira coisa que você vai fazer quando pegar a sua redação e você abrir o seu caderno de redação é procurar esse verbo que está no imperativo escrito redija, que depois dele é o seu tema, tá? Tópico número 3. Procura um local qualquer lá que tiver em branco, que tiver com espaço para você fazer anotações sobre o que você vai escrever na sua redação. Não precisa ser a sua folha de rascunho, tá? Pode ser uma folha em branco, pode ser a contracapa, a capa, enfim, qualquer lugar do Enem, da sua prova do Enem. Só para você escrever mesmo, quais são os principais tópicos, quais são as palavras-chave que estão no texto. Você, por exemplo, verificou lá no comando da prova que existem algumas palavras-chave. Então você escreva essas palavras-chave que estão no comando em algum lugar da sua prova, para depois, quando você finalmente for fazer o seu rascunho, você utilizar essas palavras-chave. Isso vai te ajudar muito a não fugir do tema. Tópico número 4. Agora que você já sabe que depois do verbo redija é o tema da sua redação, você já pode começar a pensar na sua tese. Pega esse cantinho lá que eu te falei para você procurar um local da prova, onde você ia colocar as principais palavras-chave, e começa a pensar em algumas problemáticas relacionadas ao assunto. É lógico, a gente sabe que todo o tema do Enem sempre está interligado a alguma problemática que você vai ter que discorrer durante o seu texto. Então, para você fazer a sua tese, você tem que pensar nas problemáticas, pelo menos 2 problemáticas. Qual é a causa e consequência? Qual é a causa e causa? Qual é a consequência e a consequência relacionado a esse tema que o Enem pediu? Tópico número 5. É o último, mas não menos importante. Na verdade, é bem importante. Na verdade, eu posso falar que é a parte mais importante da sua redação. Afinal de contas, uma redação dissertativa argumentativa, a argumentação é o prato-chefe da casa. É o que todo corretor quer ver. Todo corretor pensa, o que será que esse menino utilizou aqui para defender o ponto de vista dele? Então, agora que você já sabe qual é o seu tema e já sabe também qual é a sua tese, utilize dos seus melhores argumentos para defender o seu ponto de vista. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando nossos vídeos. Valeu!